Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. É óbvio que assim, o que é regime jurídico, tá? Regime jurídico é o conjunto de normas que vai tratar das relações dessa entidade. Tudo basicamente que a gente está estudando aqui ao longo da aula é regime jurídico, né? Nós estamos falando já de regime jurídico aqui ao longo da aula. Por exemplo, a entidade possui regime jurídico de direito privado. Pronto, isso já é regime jurídico. Mas agora eu vou entrar num bloco específico para tratar de algumas características que se aplicam às empresas estatais, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu vou começar com a leitura do artigo 173 da Constituição Federal. Por sinal, depois que acabar a aula, faça uma leitura do artigo 173 da Constituição Federal, do caput e de todos os seus parágrafos, porque tem algumas coisas ali que caem literalmente em prova. Mas vamos começar com o artigo 173. Agora eu vou trazer para vocês o parágrafo primeiro. O caput a gente já leu em outra oportunidade. Ele vai falar assim, ó, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, e também das suas subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou de comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, tá? Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que, teoricamente, esse parágrafo primeiro aqui, ele seria direcionado somente para a empresa pública e sociedade de economia mista e subsidiária que explora atividade econômica. Ele não seria direcionado, pelo menos não integralmente, para aquelas que prestam serviços públicos. Aí você vai falar, não, professor, mas a Constituição é bem clara. Explora atividade econômica de produção, comercialização e de prestação de serviços. Pessoal, esse prestação de serviços aqui, ele está se referindo a isso aqui, ó. Explora atividade econômica de, dois pontos. Produção ou comercialização de bens e explora atividade econômica de prestação de serviço. Eu não estou falando de serviço público aqui. Vou pegar um exemplo para vocês. Eu criei uma empresa. Essa minha empresa ela vai fabricar mouse de computador e vender isso, logicamente. Então essa minha empresa é uma empresa que explora, deixa eu ficar miúdo aqui, ó. É uma empresa que explora atividade econômica. Ela explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens. Eu produzo / comercializo bens. Beleza. Aí a minha esposa também criou uma empresa. A empresa da minha esposa é uma empresa que faz pintura. Pintura de casas, né? Esse é o caso dela. Pintar a casa é o quê? É um serviço. Então ela tem uma empresa que explora atividade econômica de prestação de serviço. Então veja, a Constituição está se referindo àquelas empresas estatais que são exploradoras de atividade econômica propriamente dita. Só que você não precisa levar isso ao pé da letra. Por que eu quero falar isso para vocês? Primeiro, essas regrinhas aqui, teoricamente, são para essas que exploram atividade econômica. Só que tem uma coisinha ou outra que você também acaba aplicando para que são prestadores de serviços públicos. Inclusive, a Lei 13.303, que é a lei das estatais, logo no seu artigo 1º, ela prevê que aquele regime é para que seja explorador de atividade econômica e também para prestadores de serviço público. Então, de certa forma, a Lei 13.303 deu uma flexibilizada nessas regras aqui. Ainda assim, genericamente, esse artigo é para as que exploram atividade econômica. Apesar de que a Lei 13.303 deu uma certa mitigada nessa regra. Vamos avançar mais um pouquinho aqui e vamos para o inciso 1º. Função social e as formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Esse aqui é o mais importante até agora. Sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então vamos lá. Primeiro ponto. Direitos e obrigações civis. Então, por exemplo, uma regra de responsabilidade civil. Comerciais, ela comprou um produto de um, vendeu para o outro. Trabalhistas, inclusive os empregados das empresas públicas, sociedade de economia mista, são empregados públicos sujeitos a CLT. Você ser empregado da Petrobras, por exemplo, é quase igual a você ser empregado de qualquer outra empresa, de uma empresa particular, por exemplo, porque você vai ser CLT, vai ter um contrato de trabalho, as obrigações trabalhistas são as mesmas. E as tributárias também. Vamos pegar o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está competindo com bancos privados no mercado. E aí o que pode acontecer eventualmente? O Banco do Brasil está lá na competição com a iniciativa privada, ele poderia ter uma isenção tributária só para ele? Não, porque ele tem que competir de igual para igual com o Itaú,
com o Bradesco, com esses bancos novos e assim sucessivamente, tá? Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública. Inclusive, a gente vai ver que eles possuem as regras próprias de licitação pública. As empresas estatais seguem uma lei específica. Enquanto você tem a Lei 14.133 para a administração direta autárquica e fundacional, você tem a 13.303 para a empresa pública e sociedade de economia mista, já aplicando esse dispositivo aqui que eu estou falando com vocês. A constituição e o funcionamento dos conselhos administrativo e fiscal, com a participação dos acionistas minoritários. Esse assunto aqui foi um assunto que a gente pode exemplificar ele em 2 momentos, tá? Primeiro momento, Conselho de Administração e Fiscal. Nós tivemos muito problema aí durante a época, por exemplo, da Lava Jato, né? Muitos casos de corrupção envolvendo empresas estatais. E aí o que eles vieram, né? Na maioria dos casos, quem que estava na linha de frente eram justamente os diretores e etc e tal dessas entidades. Aí se elaborou a Lei 13.303, que inclusive ela foi elaborada a toque de caixa na época, para você dar uma moralizada na forma de escolha dos dirigentes. Então, para você compor o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal, você passa a ter regras específicas. Essas regras específicas estão lá dentro da lei das estatais. Tem que ter lá, por exemplo, se você pode ser um empregado da entidade, conhecimento na área, não pode ter determinadas relações partidárias em alguns casos. Então, nós colocamos algumas limitações para não colocar qualquer um nesses conselhos. Segunda consequência disso, esse conselho ele tem uma composição. Por isso que, às vezes, uma empresa estatal pode tomar uma decisão que não seja a decisão que o governo quer. Porque quem vai decidir vai ser o conselho administrativo dela, o governo escolhe, boa parte, inclusive a maioria dos membros. Mas na hora da votação, pode ser que a votação não seja que o governo queira. Inclusive, o conselho vai ter participação dos acionistas minoritários. Né? Imagina eu o seguinte, cara, eu fui lá, comprei ações da Petrobras, fui lá na Bolsa de Valores, comprei um monte de ação. Aí chega lá e vem uma decisão política em cima disso. Estaria sendo prejudicado, eu e vários outros investidores. E aí o que acontece? Nós temos direito de representação como acionistas minoritários, para poder emitir voto nas deliberações do Conselho. E, por fim, os mandatos, a avaliação do desempenho e a responsabilidade dos administradores. Esses últimos 2 casos aqui, a lei das estatais veio para regulamentar justamente por causa da época da Lava Jato, tá? Vamos lá, então, vamos tratar aqui de alguns detalhes sobre o regime jurídico de empresa pública e de sociedade de economia mista, porque não é só isso, tá? Aquele dispositivo da Constituição já traz para a gente muita coisa, mas ele não é suficiente. Vou trazer um pouquinho mais de regras aqui para vocês, tá? Então, nós estamos estudando nesse bloco o tal do regime jurídico das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E o que eu quero trazer para vocês sobre esse regime jurídico? Nesse primeiro bloco eu vou trazer 2 tópicos para vocês, tá? O primeiro tópico que eu quero trazer aqui, item número 1, é o seguinte. Quando nós falamos desse regime, eu vou precisar de bastante espaço aqui, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar isso aqui, aquele velho perfeccionismo de sempre, mas que a gente sabe que gera um acabamento final muito bom nas nossas aulas, tá? Deixa eu puxar para cá. Aqui tá bom. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou trazer aqui em cima para vocês é que a gente costuma falar que nesse regime jurídico das empresas estatais existe o que a gente vai chamar de derrogação parcial. Essa expressão derrogação parcial ela é redundante, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo de qualquer forma. Por que ela é redundante? Porque derrogação já seria parcial, né? Então, derrogação parcial é como se o pessoal que entende muito mais de português que eu, você está usando 2 palavras para falar a mesma coisa, né? A derrogação já é parcial, mas a gente é redundante aqui só para ficar um pouquinho mais claro. O que a gente tem de derrogação parcial? Nós temos o seguinte, nós temos aplicações de regras de direito público e também de direito privado nessa entidade. Tanto faz se você está dizendo o seguinte, nós estamos derrogando as regras de direito público por regras de direito privado, ou o contrário, estamos derrogando as regras de direito privado por regras de direito público. O que eu quero dizer com isso? É que tudo depende do ponto de vista.
Quando você olha para uma empresa estatal, a empresa estatal, a bem da verdade, ela tem uma mistura de regime jurídico. Ela tem regras de direito público e regras de direito privado. Vamos começar com um exemplo, depois eu vou escrever isso no quadro. Uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela não pode ter benefícios que não sejam aplicáveis às empresas privadas. Por quê? Porque você tem que aplicar as mesmas obrigações civis, obrigações de direitos civis, comerciais, trabalhistas e tributários para elas. Ou seja, ela segue uma regra de direito privado, mesmo fazendo parte da administração pública. Por outro lado, ela tem que fazer concurso público para seleção de pessoal, que é uma regra de direito público. Mas apesar de fazer concurso público, o seu pessoal é regido pela CLT, que é uma regra de direito privado. Ela tem que fazer licitação, que é uma regra de direito público, mas ela segue regras próprias, algumas delas de direito privado. Por isso que é derrogação, tanto do público pelo privado, quanto do privado pelo público. Existe uma mistura. Tanto faz se a sua questão de prova vai falar derrogação de regras de direito público por de direito privado, ou derrogação de direito privado por regra de direito público. As duas afirmações são verdadeiras. A bem da verdade, quando nós vamos falar do regime jurídico, o mais adequado seria falar para a gente o seguinte: esse regime jurídico, deixa eu colocar aqui, ó, regime jurídico da empresa estatal, se a questão de prova de perguntar genericamente, o regime jurídico é qual? É um regime jurídico de direito privado. Se a questão de prova de perguntar qual que é, você fala de direito privado. Mas esse não é o mais certo, tá? O mais certo aqui seria falar para a gente que esse regime jurídico é um regime jurídico híbrido. Justamente porque tem mistura aqui dos dois. Alguns autores utilizam a expressão assim, ó, é um regime jurídico público-privado. A bem da verdade, existe, mas as bancas às vezes ignoram isso e alguns autores também ignoram. Existe uma diferença entre regime jurídico e natureza jurídica. A natureza jurídica da empresa pública e da sociedade de economia mista sempre é de direito privado. Natureza jurídica sempre é de direito privado, porque ela é criada mediante autorização e lei. Então sempre é de direito privado. O regime jurídico, a questão de prova pode te afirmar que é de direito privado, que acontece na maior parte das vezes, e está certo. Ou ela pode te afirmar que ele é híbrido, ou que ele é público-privado. Público-privado. Misturado porque você tem os dois. Nunca será natureza de direito público. Ela é natureza de direito privado. O que às vezes acontece é a gente falar que o regime é híbrido ou público-privado, aplicação horas de regra de direito público, horas de regra de direito privado, tá bom? Então essa é mais ou menos a lógica que nós vamos colocar aqui. Tá, então se ele é um regime misturado, eu quero entender, professor, se você puder esclarecer para mim, quais são as regras de direito público? Quais são as regras de direito público que uma empresa estatal se submete? Eu vou colocar para vocês aqui 4 regras de direito público que uma empresa estatal se submete. Regra número 1. A empresa estatal ela está sujeita integralmente aos princípios constitucionais da administração pública. Não tem o LIMP, legalidade, impessoalidade, constitucionais. Deixa eu só terminar de escrever, senão eu me atrapalho. Não tem o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios se aplicam às empresas estatais, tanto que seja prestadora de serviço público, quanto que seja exploradora de atividade econômica. Tanto faz de qual empresa estatal você está se referindo. Segundo, outra regra de direito público, dever de fazer concurso público. Muitas vezes nós associamos concurso público à estabilidade, mas não, aqui você faz concurso público e não vai ter estabilidade lá na frente, porque é um emprego público. Eu sempre lembro de uma história que eu estava almoçando, participando de um evento na época que eu era militar, eu fui almoçar com um diretor, um responsável de determinada empresa estatal, e aí ele veio com a história, não, nós só fazemos concurso público por uma questão de tradição, a gente não precisaria fazer concurso público. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Pensei, pô, mas é isso mesmo? Aí, aquilo aí eu não estava estudando para concurso público. Eu comecei a estudar, pensei, esse cara estava viajando, não sabia nem o que estava falando. Tem que fazer concurso público, sim, mesmo sendo regime de emprego público. Terceira característica do regime jurídico de direito público.
eles têm que promover licitação para a contratação. Existem exceções? Sim, mas eles têm que promover licitação. Outra coisa, apesar de ter que fazer licitação, eles possuem um regime especial. Eles possuem uma lei específica para eles, que é a Lei 13.303, que traz um regime jurídico diferente do regime aplicável às demais empresas. Sabe quando dá aquela travada, a gente não fala mais? Regime jurídico diferente que se aplica à administração direta, autarca e fundacional. Pronto, engasgou, mas saiu. Vamos lá, próximo caso, controle. Isso aqui, inclusive, nós já falamos. Todas as empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas ao controle realizado pelos tribunais de contas. Elas têm o dever de prestar contas, são fiscalizadas pelos tribunais de contas consequentemente. Deixa eu passar uma linha aqui e vamos colocar agora o próximo ponto. Segundo ponto que eu quero colocar para vocês é que as empresas estatais elas têm que ter aquilo que nós chamamos de estatuto. É o estatuto próprio da empresa pública e da sociedade de economia mista. Essa regrinha está na própria Constituição Federal, né? A Constituição Federal exige que esse estatuto defina aquilo que nós vamos chamar de que esse regime, né, seja equivalente ao regime próprio das empresas privadas. Professor, como assim regime próprio das empresas privadas? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, que exploram a atividade econômica, elas não podem ter privilégios, benefícios que não se aplicam às empresas da iniciativa privada. Aí a Constituição Federal pegou e deu o seguinte comando: sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas no que se refere aos direitos, obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Tá? É isso aqui que nós estamos tratando dentro da Constituição Federal. Então, elas estão sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, no que se refere tanto aos seus direitos, como também em relação às suas obrigações. Então, vamos colocar aqui, ó, direitos / obrigações. E aqui eu estou falando de direitos e obrigações civis, por exemplo, responsabilidade civil se ela for exploradora de atividade econômica, comerciais, na sua relação com seus fornecedores, por exemplo, trabalhistas, em relação aos seus empregados públicos, né, os empregados públicos, eles seguem as regras da CLT, então seguem as mesmas regras que você teria para a iniciativa privada, e também as mesmas obrigações tributárias. Então você também vai aplicar igual até aqui. Outro ponto, apesar disso, a Constituição Federal prevê, aqui eu estou basicamente trazendo para vocês as regras do artigo 173, parágrafo 1º, regime próprio de licitação. Então a gente escreve aqui regime especial para a realização de licitações públicas. Teoricamente, um regime mais flexível. Na prática, a Lei 13.303 nem é tão flexível assim, né? Mas teria que ter um regime próprio de licitação e também de contratos com regras específicas para as empresas estatais. E, por fim, o último comando constitucional, isso aqui volta e meia cai em questão de concurso público, é que você não pode conceder para elas, não pode conceder privilégios que sejam próprios delas, ou seja, privilégios que não sejam também aplicáveis ao setor privado. Não é uma vedação absoluta. Se eu aplicar um privilégio para o setor privado, eu também posso aplicar esse mesmo privilégio para o setor público. O que eu não posso é pegar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que explora atividade econômica, e dar um privilégio só para ela e não dar para as demais empresas do mesmo setor, mas que sejam particulares. Tá bom? Depois a gente traz mais um pouquinho de regras sobre isso aqui, e eu vou trazer uma questão para vocês. Submetem-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações de natureza civil, comercial, tributária e trabalhista, as sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Caberia tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista que seja exploradora de atividade econômica, por isso que o gabarito é a letra A. Se ela, cuidado com isso aqui, tá? Se ela é prestadora de serviços públicos, teoricamente, ela poderia ter esses benefícios. Esse assunto tem, assim, algumas polêmicas, mas aqui ele vem meio que na literalidade. Então,
Deixa eu só contar um segredo aqui para vocês. Eu acabei de dar um espirro e vocês não ouviram nada porque eu agi que nem o The Flash para silenciar o áudio aqui, mas foi quase. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais. Então vamos lá. Teoricamente, eu volto a dizer para vocês, essa regrinha aqui seria só para exploradora de atividade econômica. E aqui a banca foi na literalidade. Tem polêmica? Tem, mas aqui é na literalidade, por isso que o gabarito acaba sendo a letra A e, consequentemente, a letra B fica como errada. Fundações públicas, autarquias e agências reguladoras não tem nada a ver com esse caso e, por isso, não são nosso gabarito. Letra A, portanto, tá? Pessoal, dá para a gente avançar mais um pouquinho agora? E eu vou trazer para vocês um tópico em que eu vou tratar especialmente sobre esse tal do regime jurídico híbrido, tá? Esse assunto aqui ele tem se tornado cada vez mais importante. Por quê? Como nós temos duas categorias de empresas estatais, em relação à atividade, tem tanto a que presta serviço público como aquela que explora a atividade econômica, existe uma diferença quanto à aplicação do tal do regime jurídico, porque eu falei que o regime jurídico ele acaba sendo híbrido, né? Ele é híbrido, mistura regras de direito público e de direito privado. Só que nenhum regime jurídico vai ser exclusivo. Ele sempre vai ter essa mistura. Só que essa mistura é mais ou menos como se fosse uma bebida. Você vai tomar aí um coquetel, e esse coquetel ele vai ter a mistura de determinados ingredientes. E ora você pode ter mais de uma coisa, mais de outra. Você vai tomar lá, vamos pegar uma caipirinha. Caipirinha pode ter mais cachaça, mais açúcar, mais gelo, menos gelo, mais limão, menos limão. No regime jurídico, você tem direito público e direito privado. Ora você pode ter mais direito público, ora mais direito privado. Mas o que vai definir isso? Essencialmente, a atividade desempenhada. A atividade que é o principal fator para definir o quanto de direito público e o quanto de direito privado que eu vou aplicar. Então nós vamos fazer como se fosse uma linha do tempo aqui mais ou menos, e eu quero que você venha anotando aqui junto comigo, tá? Pega a sua caneta e coloca aqui o seguinte, aqui nós vamos colocar a atividade. Aqui nós vamos colocar a atividade, tá? Mais abaixo, nós vamos colocar o regime jurídico predominante. Regime jurídico predominante, tá? É isso que a gente vai colocar aqui. E aqui é o seguinte, vamos traçar uma linha para esse aspecto de cá. E eu quero colocar para vocês o seguinte, tá? Nós vamos dividir isso aqui em 3 categorias. Coloca essa linha aqui e coloca essa linha aqui mais ou menos. Não ficou lá uma Brastemp, né? Ficou, na verdade, bem torto. A Aline provavelmente vai me zoar porque essa linha ficou mais torta do que não sei o que lá, mas eu vou dar um jeito aqui. Vamos lá, colar, pronto. Agora vai ficar certinho. Aqui e aqui um pouquinho mais para cá. Pronto. Vamos lá, o que eu quero trazer aqui para vocês? Aqui eu vou pegar o regime jurídico que eu estou aplicando. Vou colocar o seguinte, nesse lado de cá, eu vou aplicar o regime jurídico de direito público, regime jurídico de direito público. Para o lado de cá, eu também vou colocar o regime jurídico de direito público. E para o lado de cá, eu vou colocar o regime jurídico de direito privado, tá? São esses 3 itens que eu vou colocar aqui. Aqui nessas 2 primeiras colunas, eu vou colocar o seguinte. Aqui eu vou colocar aquela que é prestadora de serviços públicos. Prestadora de serviços públicos vem aqui. E do lado de cá, eu vou colocar aquela que é exploradora de atividade econômica. Então, eu vou pensar aqui no seguinte, tá? Vamos pegar não vou pegar esse primeiro, vou pegar aqui vou pegar a Petrobras, tá? A Petrobras, ela explora a atividade econômica. Consequentemente, a Petrobras, ela segue essencialmente regras de direito privado.
em basicamente tudo. Ela não pode ter nenhum benefício que seja próprio do setor público. Ela basicamente vai ter os benefícios que sejam somente aqueles que a iniciativa privada também teria. Então ela vai ser quase que integralmente o direito privado. Veja que eu estou falando regime jurídico predominante. Não é exclusivo, mas é predominante. Se eu pego alguma empresa estatal que presta um serviço público de forma genérica, essa empresa estatal que presta serviços públicos, ela vai ter um regime jurídico de direito público, tipo a Serpro, né? A Serpro é uma empresa estatal que faz essa parte de software no âmbito da administração pública federal. Ela vai ter a aplicação predominante do regime jurídico de direito público. Mas por que eu coloquei mais um direito público aqui? Porque existe uma categoria, existem algumas empresas estatais que elas são prestadoras de serviços públicos, só que elas prestam esses serviços públicos em um regime de monopólio / não concorrencial. Tá? Elas são prestadoras de serviços públicos e prestam serviço em um regime de monopólio e não concorrencial. Nesse caso aqui, você vai ter a aplicação de uma regra do regime jurídico de direito público, mas essa aplicação desse regime jurídico de direito público é uma aplicação mais acentuada. É uma aplicação mais acentuada. Nós falamos que aqui existe o que nós costumamos chamar de equiparação à fazenda pública. E tem até um apelido na doutrina para isso aqui. O apelido que a doutrina dá para isso aqui é o que eles chamam de autarquização. Autarquização das empresas estatais. Vamos explicar agora esse negócio para vocês, então, em detalhes, tá? Quando você tem uma empresa estatal que ela presta um serviço público que é um negócio não concorrencial, que não existe uma empresa privada competindo com ela, prestando atividade semelhante, ela vai ser basicamente equiparada à fazenda pública, basicamente equiparada àquelas entidades de direito público, basicamente equiparada a uma autarquia. Ela vai ter benefícios que, teoricamente, só a autarquia teria. Então, por isso que nós temos aqui um regime jurídico de direito público ainda mais acentuado. Então, se ela explora atividade econômica, prevalece o direito privado. Se ela presta serviço público, prevalece o serviço público. Mas se ela presta serviço público em regime de monopólio, prestado em um regime não concorrencial, aí você vai ter um regime de direito público mais acentuado, com equiparação à fazenda pública, e nós denominamos isso aqui muitas vezes de autarquização das empresas estatais. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Tá? Então aqui eu vou colocar um slide para vocês. Nós estamos falando então da aplicação, da tal da autarquização, que é a aplicação às empresas estatais, prestadoras de serviços públicos em regime não concorrencial, das mesmas regras aplicáveis às autarquias. Por exemplo, você admite a delegação do poder de polícia. O poder de polícia, em tese, seria só entidade de direito público. Mas lá no município de Belo Horizonte, tem uma sociedade de economia mista chamada de BH Trans. BH Trans, que é uma sociedade de economia mista que faz atividade de fiscalização de trânsito. Pergunto, tem empresa privada que faz esse serviço? Não. Então é um serviço público prestado num regime não concorrencial. Você não está competindo com a iniciativa privada. Por isso ela pode exercer o poder de polícia. A aplicação do regime de precatórios judiciais e da imunidade tributária recíproca. Né? Regime de precatórios é tipo aquela fila, quando você ganha uma ação contra o Estado, você recebe por essa fila. E imunidade tributária seria um benefício de um ente não poder instituir tributação sobre o outro ente. Esses benefícios que seriam próprios da fazenda pública, eles também podem ser aplicáveis às empresas estatais que prestam serviço público em regime não concorrencial. Tá? Vamos lá, vamos começar a trazer aqui algumas. Eu vou trazer para vocês 3 decisões do STF. Tá? Decisão número 1 do STF. Sociedade de economia mista estadual, prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta de tratamento de esgotos sanitários, faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços. O que é imunidade tributária? Imunidade tributária é um ente não pode instituir tributação sobre o outro. Veja, ela é uma sociedade de economia mista estadual. A União pode cobrar
dela impostos federais sobre o seu patrimônio, renda e serviços? Em regra, poderia. Se ela fosse uma sociedade de economia mista qualquer, a União poderia cobrar esses impostos. Se ela fosse uma autarquia, a União não poderia cobrar esses impostos. Mas ela é uma sociedade de economia mista que está no meio do caminho. Porque ela é uma sociedade de economia mista que presta serviço em um regime não concorrencial. Consequentemente, eu tenho aqui, sociedade de economia mista explora atividade econômica, posso cobrar os impostos. As que são prestadoras de serviços públicos em geral também posso cobrar. Aqui, a autarquia, eu não posso cobrar. E a sociedade de economia mista que presta serviço prestário em regime não concorrencial, posso cobrar? Não. Então ela vem mais para o lado da autarquia do que do lado de baixo. Então vem essa tal da autarquização. Inclusive, nessa tese aqui, que é uma tese recente de 2022, o STF mais ou menos instituiu as balizas para você aplicar a imunidade tributária recíproca da Fazenda Pública às sociedades de economia mista e também para as empresas públicas. Você precisa de 3 requisitos. Guarde esses 3 requisitos, que isso aqui vai despencar em prova. Prestação de um serviço público, ausência de intuito de lucro. Cuidado com isso aqui, tá? Ausência de intuito de lucro significa não distribuição de lucro. Porque, pessoal, empresa estatal naturalmente obtém lucro. Né? Da atividade comercial, ela pode obter lucro, só que ela não pode distribuir esse lucro. Significa dizer que o excedente tem que ser reaplicado na própria entidade. Então essa é uma característica para você ter imunidade tributária. Se ela estiver distribuindo, pagando dividendos para os seus sócios, aí ela não vai ser beneficiada pela imunidade tributária. Se ela não faz essa distribuição de lucros, aí nesse caso nós podemos aplicar a imunidade tributária. E atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência. Tá? São esses os requisitos que nós vamos ter aqui. Avançando mais um pouco e vamos lá. São inconstitucionais os procedimentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição de bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, para o pagamento das verbas trabalhistas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu não posso fazer essa constrição para esse pagamento, porque essa entidade aqui ela estará sujeita ao regime de precatórios. Então, para cobrar a dívida dela, eu aplico as regras dos precatórios judiciais. O próximo caso, ele vai trazer uma regrinha também para a gente sobre isso. É inconstitucional, determinação judicial, que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeita ao regime de precatórios do artigo 100 da Constituição Federal. Por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços em respeito ao princípio da legalidade orçamentária e da separação funcional dos poderes. Nesse momento deve estar dando um tilt aí na sua cabeça, mas vamos lá, tá? Primeiro ponto. Eu estou trazendo exemplos para vocês de aplicação dessas regras de direito público a uma empresa estatal. Então veja só. Imunidade tributária, você teoricamente não aplica estatal. Precatórios, teoricamente você não aplica estatal. Quando que você aplica elas? Quando ela é prestadora de serviço público, prestada em regime não concorrencial. É basicamente esse o resumo que a gente vai ter aqui nessa regra. Professor, o que é precatórios? Aí já é um assunto de base, que nós já vimos em outra oportunidade, que é para você poder cobrar uma dívida dessa entidade. Ao invés de você fazer a penhora de determinado bem, né, e colocar esse bem em execução, você coloca esse precatório com a previsão no orçamento e fica como se fosse uma fila para você receber. Os bens dessas entidades não podem ser penhorados consequentemente. O que é imunidade tributária? É um ente não poder instituir tributação sobre o patrimônio e a renda do outro ente da federação. Tá bom? Beleza. Último caso, é aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Mais uma vez, a aplicação do regime de precatórios em outra decisão aqui do STF, tá bom? Beleza pura.